Na questão número 1, nós temos uma associação de resistores em série. Quando os resistores estão ligados um depois do outro, de modo que eles sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, dizemos que eles estão associados em série. Nessa associação, a intensidade de corrente elétrica que passa por um dos resistores é a mesma para todos os outros da série. Na letra A, queremos calcular o resistor equivalente. É um resistor hipotético capaz de substituir todos os outros resistores da associação. Nessa associação em série, a corrente elétrica é constante, é a mesma que passa em todos os resistores. Para calcular o resistor equivalente, usamos a expressão R1 mais R2 mais R3. Basta substituir R1 por 10, R2 por 12 e R3 por 3. Isso nos dará 25 ohms. Na letra B, nós pedimos a intensidade de corrente elétrica. Basta usar a primeira lei de Ohm, onde a tensão é igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Vamos substituir o U por UAD, ou seja, a tensão entre os terminais A e D. E o R pelo REC, já calculado na questão A, vezes a intensidade de corrente elétrica. No lugar de UAD você coloca 100 volts, no lugar de REC você coloca 25 ohms. E achamos o I, dividindo 100 por 25, que dá 4 amperes. Aqui podemos redesenhar novamente o circuito, agora colocando o resistor equivalente. Na letra C, a gente pede a tensão entre os terminais A e B. Você usa novamente a primeira lei de Ohm. E substituir R por R1 vezes a corrente elétrica, que já calculamos, é igual a 4A. 1 ohm vezes 1 ampere equivale a 1 volt. 10 vezes 4 equivale a 40. Mesma situação quando pedimos a tensão entre B e C. Você coloca R2 vezes I. No lugar de R2 você coloca 12. No lugar de I, 4. Dá 48 volts. A tensão entre C e D, você observa o trecho e D, você aplica a primeira lei de Ohm. Basta substituir o R pelo R3. E o I, a intensidade de corrente elétrica, permanece constante. Observe, 4 amperes, 4 amperes. Substituindo R3 por 3 vezes a corrente elétrica, vamos achar 3 vezes 4, 12 volts. Se você somar 40 volts mais 48 volts mais 12 volts, vamos obter a tensão, a voltagem, a diferença de potencial entre os terminais A e D, que é igual a 100 volts. 40 mais 48 mais 12. Vamos obter 100 volts. Observe que as características dessa associação em série, que a intensidade da corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores, pois estão ligados um após o outro. A tensão ou voltagem U é igual à soma das tensões em cada resistor. A tensão nos terminais AB, a tensão entre os terminais BC e a tensão entre os terminais CD. Somando essas tensões em cada resistor, vamos obter a tensão entre os terminais A e D. Outra característica importante é que numa associação de resistores em série, nós obtemos o resistor equivalente, somando o primeiro resistor mais o segundo resistor mais o terceiro resistor. Nesse caso, poderiam ser mais resistores. Na segunda questão, nós temos uma associação de resistores em paralelo. As características dessa associação, eles estão ligados aos mesmos pontos, terminal A e o terminal B. Vários resistores ligados ao mesmo ponto, nesse caso apenas 2 resistores. A voltagem, a tensão entre os pontos A e B é a mesma entre todos os resistores da associação, pois estão ligados aos mesmos terminais, no caso A e B. A corrente elétrica da associação é igual à soma das correntes em cada resistor. Ela entra nesse fio e se divide em duas partes, chamadas I1 e I2. A resistência do resistor equivalente é calculada multiplicando-se R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. O inverso da resistência equivalente é igual a soma dos inversos das resistências associadas. Vamos substituir R1 por 6 vezes R2 por 3 sobre R1 6 mais R2 3. Isso nos dará 18 sobre 9, que nos dará 2 ohms. Podemos aplicar também essa expressão 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, que no caso 6, R1 mais 1 sobre 3. Vamos ver se dá o mesmo 2 ohms. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3. 6 por 2, 3. Abaixa-se o 3.
3 por 3, 1. 3 por 3, 1. 2 vezes 3, 6. Faz uma barra bem grande, coloca o 6 embaixo. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Sobre, repete-se o 6. 3 dividido por 3, 1. 6 por 3, 2. Vamos repetir 1 sobre REC é igual a 1 sobre 2. Multiplicação cruzada. 1 vezes REC, REC. 1 vezes 2, 2. Observe que o resistor equivalente equivale a 2 ohms. Equivale à mesma resposta da expressão anterior. Na letra B, queremos essa corrente que entra na associação. Usaremos a primeira lei de Ohm, R vezes I. No lugar de U, vamos colocar UAB. No lugar de R, vamos colocar REC. Vamos repetir o I. Vamos substituir o AB por 360 igual a... Vamos substituir o REC por 2 vezes I. I é igual a 360 por 2. Vamos obter 180 amperes. Na letra C, queremos essa corrente que vai passar no resistor 1, chamada I1. Aplicaremos a primeira lei de Ohm, R1 vezes I1. Vamos substituir a tensão UAB por 360, igual a... Vamos substituir o R1 por 6 vezes... Não temos I1. I1 é igual a 360 dividido por 6. Isso nos dará 60 amperes. Vamos determinar quem é o I2. I2 usaremos a mesma expressão da primeira lei de Ohm. Vamos substituir o AB por 360, R2 por 3 ohms, e o I2 vamos repetir. O I2 será igual a 360 dividido por 3, que dará 120 amperes. Na letra D, queremos confirmar se a corrente I na associação é igual à soma das correntes que passa em cada resistor, I1 e I2. Queremos confirmar se I é igual a I1 mais I2. Vamos substituir I1 por 60 amperes mais I2 por 120 amperes. Isso nos dará 180 amperes. Queremos confirmar se a tensão entre os pontos A e B equivale a 360 volts. Primeira lei de Ohm, que nos diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Substituindo a tensão por UAB, ou seja, a tensão entre A e B, é igual a, substituindo o R pelo REC e o I pela intensidade de corrente elétrica, ou seja, 2 vezes 180. Isso nos dará 360 volts, que confirma que a tensão entre os pontos A e B equivale a 360 volts. Na terceira questão, nós temos uma associação em paralelo. Nós temos R1 4 ohms, R2 10 ohms e R3. Aqui tem R1 mais R3 20 ohms. A tensão, a voltagem, a diferença de potencial entre os terminais A e B, o problema nos forneceu 120 volts. Na letra A é pedido a intensidade de corrente elétrica. Para calcularmos a intensidade de corrente elétrica, precisamos da resistência do resistor equivalente, que pode ser calculado mediante esta expressão. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui é R3. Vamos repetir. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 você substitui por 4, R2 você substitui por 10, e R3 você substitui por 20. Vamos tirar o mínimo entre 4, 10 e 20. Dividindo tudo por 2. 4 dividido por 2 equivale a 2. 10 por 2, 5. 20 por 2, 10. Ainda por 2. 2 por 2, 1. Repete-se o 5. 10 por 2, 5. Vamos repetir o 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Multiplica-se 12 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Faz-se uma barra bem grande. Embaixo dela coloca-se o 20, do mínimo múltiplo comum. 20 dividido por 4 é 5 vezes 1, 5. 20 por 10, 2 vezes 1, 2. 20 por 21 vezes 1, 1. 5 mais 12 mais 1 equivale a 8. 8 dividido por 2 é 4. 20 por 2 é 10. Divide-se 4 por 2 novamente, resultando 2. E 10 por 2 novamente, resultando 5. Vamos repetir 1 sobre REC igual a 2 sobre 5. Vamos multiplicar o meio pelos extremos. 12 vezes REC é 2 REC. E 1 vezes 5 é igual a 5.
REC é igual a 5 dividido por 2, equivale a 2,5 ohms. Agora que achamos o REC, vamos calcular a intensidade de corrente elétrica. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U a gente repete. O R você substitui por REC e repete o I. O U é 120 volts. O REC é 2,5 vezes I. O I é igual a 120 dividido por 2,5. Eliminando a vírgula. 120 você substitui por 1.200 e 2,5 por 25. 1.200 dividido por 25 equivale a 48 amperes. Nós já temos determinado a corrente que entra no circuito. É igual a 48 amperes. Agora essa corrente vai se dividir em I1, I2 e I3. Queremos saber na letra C quem é I1, ou seja, aquela corrente que vai atravessar o resistor. É a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Vamos substituir o U por 120 volts, substituindo R1 por 4, vezes... Aqui é I1, querendo saber quem é I1. I1 é igual a 120 dividido por 4, que é igual a 30 amperes. A corrente que vai passar no resistor 1 equivale a 30 amperes. Mesmo raciocínio vamos usar para determinarmos o I2. Aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U a gente já sabe que é 120 volts. O R vamos substituir por R2. O I, vamos repetir o I. Vamos substituir o U por 120 igual a R2 por 10 vezes o I. No caso, I2. Querendo saber quem é o I2. Aqui é o I1 e aqui é o I2. Aqui é o R1, aqui é o R2. Não sabemos quem é o I2. I2 vai ser igual a 120 dividido por 10. Isso nos dará 12 amperes. 12 amperes. Observe. Tensão igual a R1 vezes I. R1 vezes I. Tensão igual a R2 vezes 2. E agora, para obtermos I3, tensão igual a R3 vezes I3. Aqui vamos ajeitar para R3. U é 120, o problema forneceu esse dado. I3 equivale a 120 dividido por 20. Na letra D, vamos confirmar que a corrente I na associação é igual à soma das correntes de cada resistor, I1, I2 e I3. Vamos substituir I1 por 30, I2 por 12 e I3 por 6 amperes. Observação interessante. A corrente que passa por R1, observe que o R1 tem a menor resistência, 4 ohms, e o I1 tem a maior corrente, que é 30 amperes. Portanto, a maior corrente passa pelo resistor de menor resistência. Na quarta questão, nós temos uma associação de dois resistores em paralelo. Queremos saber quem é o R1 e quem é o I1. Observe que o problema não forneceu a DDP, ou a voltagem, representado pela letra U. O problema deu a corrente que passa pelo resistor 1, a corrente que passa pelo resistor 2, ela é de 10 amperes. E a corrente que entra na associação em paralelo, 20 amperes. Eu tenho a corrente que passa no resistor 2. Então eu posso calcular a corrente que passa no resistor 1. Vamos substituir I por 20, vamos repetir I1 mais 10. O número que somado com 10 dá 20 será igual a I1, que é igual a 20 menos 10. Portanto, I1 equivale a 10 amperes. Vamos utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Vamos utilizar essa primeira lei de Ohm nesse lado onde temos o resistor 2 e a intensidade de corrente elétrica. Na associação em paralelo, a voltagem, a tensão, é igual em todo o circuito. Vamos repetir o U, vamos substituir R por R2 e I por I2. Ou seja, R2 é igual a 8 e 2 é igual a 10. 8 vezes 10, 80 volts. Acabamos de achar essa voltagem aqui. U é igual a R1 vezes I1. No lugar de U já sabemos é 80 volts, a voltagem. R1 não sabemos, vamos repetir. E o I1 já sabemos, é 10 amperes.
R1 é igual a 80 dividido por 10, 8 ohms. Essa é a associação em paralelo. Podemos calcular o resistor equivalente. Já temos o R1 e já temos o R2. Podemos utilizar a expressão R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Vamos substituir R1 por 8. Já sabemos que é R1, 8. 8 vezes 8, 64. 8 mais 8, 16. 64 por 16 é 4 amperes. É o resistor equivalente dessa associação. Portanto, toda essa associação aqui equivale a uma associação onde podemos obter um resistor hipotético, que é o resistor equivalente. Você coloca aqui 80 volts do problema, o REC é 4 ohms, e aqui nós temos a corrente elétrica que entra no circuito, que é igual a 20 amperes. Eis redesenhado o circuito, é igual a 4 ohms. Na quinta questão, nós temos um circuito em série, porque se eu esticar esses dois terminais aqui, ele fica um após o outro. Fica R1 seguido de R2. Essa é uma associação em série, substituindo R por REC vezes I. O U, atenção, o problema deu 200. O REC não sabemos, pois não temos ainda o R2. O I nós sabemos, é 10 amperes. REC é igual a 200 dividido por 10, equivale a 20 ohms. Uma vez que sabemos o REC, usamos a expressão REC é igual a R1 mais R2, pois eles estão em série. Substituindo o REC por 20, 20 é igual a R1 mais R2, sabemos que R1 é 10, então 10 mais R2, 20 é igual a 10 mais R2, R2 é igual a 20 menos 10. Temos 10 ohms como resposta. Vamos redesenhar o circuito. Todo esse circuito aqui pode ser redesenhado para observarmos a resistência do resistor equivalente, que é igual a 20 ohms. Temos também aqui, temos a intensidade de corrente elétrica, 10 amperes, e a tensão, que equivale a 20 volts. Todos os problemas que fizemos, utilizamos o sentido convencional da corrente elétrica, onde a corrente elétrica parte do maior potencial, onde tem esse mais aqui, para o menor potencial, onde tem esse menos. Isso é o sentido convencional da corrente elétrica.